Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Estamos no ar para trazer todas as informações, tudo o que aconteceu durante o final de semana e também na manhã de hoje, segunda-feira, início de mais uma semana. E, gente, olha, dia 18, já estamos nos aproximando do final do mês de agosto. Setembro vem aí. E quando a gente fala em setembro, já começa a lembrar da temporada. São muitos preparativos, inclusive já acontecendo um curso da Secretaria de Turismo, que é justamente para preparar as pessoas que trabalham nos nossos equipamentos, na hotelaria, nos restaurantes. Mas esse é um assunto que a gente vai trazer na sequência desta semana. Vamos conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. Dia D de Saúde, 9ª hora do Mamaço, movimentou as UBSs e o UNAM de Balneário Camboriú. Desfile de 7 de setembro de Camboriú será em 2 locais. Centro de Desenvolvimento do Futebol de Santa Catarina é inaugurado em Balneário Camboriú. O tirão de limpeza recolhe 8 caminhões de lixo no deck do Pontal Norte. Você acompanha ainda o comentário político e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, olha, muita gente das autoescolas reclamando sobre a burocracia do Detran. Eles falam que o sistema é muito burocrático, a exigência de muitas etapas, muitos documentos. A gente vai conversar agora com a presidente da Associação de Trânsito de Santa Catarina, que congrega muitas autoescolas. Ela já está aqui com a gente na tela da TVC, Iomara Ribeiro. Iomara, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelos canais da TVC. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Certo. Bom, Iomara, a gente aqui falou para os nossos telespectadores, falamos a eles sobre isso, sobre a reclamação que as autoescolas estão fazendo com relação à burocracia do Detran. E eu queria que você dissesse para quem está em casa agora, inclusive que passou por uma autoescola, outros que estão passando tal, que burocracias são essas que vocês estão reclamando? Então, é justamente esse panorama que nós vivemos hoje. Nós estamos com o governo federal pretendendo tirar a obrigatoriedade do Centro de Formação de Condutores e, na contramão disso, nós temos o Estado de Santa Catarina, através do Detran, querendo criar mais burocracias ainda. Então, a gente entende que existe um regramento federal, que ele precisa ser respeitado, e é isso que nós estamos questionando, justamente os excessos previstos na Portaria 850. Nós entendemos que não se tratam de meras adequações documentais ou simples atualização de procedimentos, como o Detran vem dizendo, que a gente está diante de um quadro de instabilidade jurídica preocupante no cenário nacional, no qual o governo federal discute a possibilidade de tornar facultativa a obrigatoriedade dos CFCs, enquanto isso, no sentido oposto, Santa Catarina impõe novas exigências para muitos empresários, que para alguns vai significar mudança de endereço, custo expressivo, e alguns até comentam que vão encerrar suas atividades se tiverem que fazer todas as adequações. Então, essas medidas, qual que é a nossa preocupação? Que elas impactam diretamente no cidadão catarinense. Cada nova burocracia encarece o processo de habilitação, restringindo principalmente o acesso a Carteira Nacional de Habilitação e prejudicando, sobretudo, a população de menor poder aquisitivo. Então, nós temos vários pontos que estão sendo questionados nessa portaria que a gente entende como excessivo. Uhum. Por exemplo, o Detran me diz que o gestor financeiro da minha empresa vai ser o diretor-geral. Imagina, eu como empresário, eu não posso decidir quem é que vai fazer a gestão de recurso financeiro da minha empresa, sabe? Então, é muita burocracia excessiva. A gente vê que isso vai na contramão, inclusive, do que o governador prega. Ele é do Partido Liberal, que prevê menos burocracia, e não é isso que vem ocorrendo de fato. Então, além disso, por exemplo, veda o uso compartilhado de imóveis com outros estabelecimentos, exceto se for centro comercial ou shopping automotivo. Por que num determinado tipo de estabelecimento eu posso ter esse compartilhamento e em outros não?
porque para quem conhece a realidade do nosso estado, sabe que nós temos pouquíssimos centros comerciais e shopping automotivo em Santa Catarina. O que nós temos muito são edificações mistas, que eu tenho várias salas comerciais no térreo e área residencial na parte de cima desse prédio, né? Mas são salas independentes. Agora, por exemplo, se tiver nessas salas, mesmo que elas sejam independentes, uma autoescola e uma vistoria do lado, um dos dois vai ter que alterar o endereço. Então, são burocracias excessivas. A questão, por exemplo, do vídeo monitoramento. Ah, não, mas é só 5, 10 mil reais. Mas para o pequeno empresário, isso impacta em custo. E é isso que a gente tem que analisar. Por exemplo, cada governo que entra e sai, eles querem deixar a sua marca de governo. Ah, muda a logomarca do Detran. Isso não impacta em nada. Não impacta. Porque essas empresas têm que fazer alteração de fachada, têm que fazer alteração da logo nos veículos, então é custo. A câmera é só 5, 10 mil, mas é 5, 10 mil que uma empresa que está lá no município de 1.000, 2.000 habitantes, que hoje vem prestando esse serviço, vai ter que desembolsar. E eles não levam em consideração que a realidade do nosso estado não é a maioria de toda Santa Catarina, né? Então, essas e outros questionamentos dessa portaria que nós não concordamos, achamos que é excessivo e que cria burocracias desnecessárias. Certo. Presidente, o que o Detran falou diante da manifestação que vocês realizaram na semana passada, inclusive na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, e o que o Detran diz com relação a todas essas queixas de vocês? Olha só, uma coisa que é bem importante a gente detalhar aqui, que nós tínhamos anteriormente a portaria 509, certo? Essa portaria, ela teve uma sentença judicial que declarou vários artigos inconstitucionais, correto? 2 dias após a sentença, o Detran publicou a portaria 850, com vários desses artigos já declarados inconstitucionais. Nós fizemos uma audiência pública, mais de 500 representantes do Centro de Formação de Condutores, posicionamento em massa dos representantes contra a portaria 850. Foi dito pelo deputado, é necessário sair do gabinete, ouvir o chão de fábrica, ouvir quem está na base. O Detran ignorou essa audiência pública. Nós fizemos uma tentativa de diálogo, questionamos sobre a portaria que inviabiliza o setor. Não teve conversação. Ingressamos judicialmente novamente. Obtivemos uma decisão liminar. Essa decisão liminar, ela ficou vigente até umas 3 semanas atrás, mais ou menos. O que acontece? Há 2 semanas atrás, aliás. O Detran informou que tinha publicado uma portaria prorrogando o prazo em juízo, isso sem nos comunicar, que dizem eles que foi a pedido nosso, o que não é verdade, porque inclusive na nossa manifestação apenas veio só o informativo dia 17, depois eles peticionaram dizendo que eles tinham concedido o prazo, portanto a liminar não tinha razão de subsistir. O que acontece? Nós tivemos o efeito suspensivo dessa decisão liminar. O Detran considerou o prazo da portaria ali para o dia 11. Ou seja, depois de derrubada a liminar, 1 semana depois, ele já cobrou essa documentação. Hoje, o Detran diz que deu mais de 390 dias para adequação, o que não tem nem como ser verdade, porque sequer nós temos esse tempo de portaria 850 vigente. Tá? Então, aí eles alegam também que apenas 15% das empresas faltavam encaminhar a documentação, o que não é verdade, porque muitos documentos nós encaminhamos pela associação, fizemos os protocolos e começamos a fazer todos os protocolos por receio de bloqueio de sistema. Ou seja, o Detran praticamente coagiu as empresas e quem ligava no Detran sabia. O pessoal dizia, não, vai ter bloqueio de sistema, 1 semana antes de ocorrer esse bloqueio. Ou seja, no final de semana a gente trabalhou um monte, enfim, encaminhamos a maior parte dessa documentação. E aí eu questiono, porque é o seguinte,
teve empresas que encaminharam a documentação dia 13/11, acabei de olhar no protocolo SGPE, e até hoje não passou por vistoria. Ou seja, por que o Detran bloqueia o sistema dessas empresas que faltava encaminhar essa documentação ainda, sendo que ele sequer deu conta de finalizar os processos enviados em novembro? Então, é bem complicada essa situação, e eu vejo que a exposição daquilo que o Detran coloca perante a sociedade não condiz com a realidade dos fatos. Muito bem. Olha, nós vamos seguir acompanhando vocês, que é desta associação tão importante, a Associação de Trânsito de Santa Catarina, as autoescolas e, obviamente, também o Detran terá espaço para se pronunciar com relação a essas queixas todas, a essas reclamações. Muito obrigado, presidente, pela gentileza de nos atender. A gente torce para que tudo termine bem, principalmente para as autoescolas, que, claro, prestam esse serviço tão importante para quem vai enfrentar o nosso trânsito. Muito obrigado pela gentileza, uma boa tarde, bom início de semana. Obrigada, Saul. Nós que agradecemos o convite de vocês e essa possibilidade de nos manifestarmos aqui hoje e dizer principalmente que a gente está à disposição para o diálogo e a gente vem tentando isso por diversas oportunidades junto ao Detran. Tá certo. Muito obrigado, Obrigada. uma boa tarde. Tomara que tudo acabe bem. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, o Balneário Camboriú realizou o Dia D da Saúde com muitas consultas com a Hora do Mamaço durante o final de semana. E ainda o desfile de 7 de setembro em Camboriú, que será em 2 locais.